Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Nós vamos continuar com a nossa série de estudos na Epístola aos Hebreus, né? Nós estamos no capítulo 2. Nós vimos o capítulo 1, né, que é excelente, é perfeito, né, fala da grandeza de Cristo. O capítulo 1 todo gira em torno de exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a epístola gira em torno de exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora na segunda parte, né, aí do capítulo 2. Né, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 5. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim, ó: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Até aqui, nós vamos fazer a leitura só até o verso 14, e do verso 14 nós vamos continuar, se Deus abençoar, domingo que vem. Vamos orar então, deixar aberta aí a Bíblia, fechar apenas os olhos e vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós viemos diante de Ti em busca de iluminação mais uma vez essa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo, ó Deus, em nome do nosso Senhor, que o Senhor nos dê capacidade para compreender a Sua palavra, que o Senhor nos dê um coração, Senhor, capaz de ouvir a Sua palavra, capaz de entender a Sua palavra. Olhe por nós essa noite, ó Pai, salva-nos de nós mesmos, salva-nos do nosso coração mau e perverso, Senhor, nos dê um coração que ouve, um coração que recebe, um coração que entende a Sua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir, os nossos olhos para que nós possamos ver. Nos ajude a compreender o quão o Senhor Jesus Cristo Ele é maravilhoso para conosco, quanto que Ele foi maravilhoso em fazer a Sua obra. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a nos apegar a Cristo, cada vez mais nos apegar a Sua obra na cruz, que nós possamos nos apegar ao que Ele fez por nós para nos salvar, Senhor. Eu te peço, eu te suplico, em nome do nosso Senhor Jesus, nos conceda graça, Senhor. Derrama o Seu Espírito sobre nós, para que nós possamos ser cheios, para tanto pregar quanto compreender a Sua palavra, Senhor, porque nós precisamos da Sua mão soberana. Se o Senhor não colocar a Sua mão sobre nós, nós não entenderemos, nós não compreenderemos, a palavra não será pregada, esse culto não terá nenhum valor se o Senhor não estiver aqui. Ó Deus, que de maneira sobrenatural, como os milagres que nós vemos agora há pouco, Senhor, que eu possa apenas abrir a minha boca e o Senhor venha falar. Eu sei que não há nenhum mérito em mim, que eu não tenho nada, Senhor, nas minhas mãos, de mérito para exigir ou para vir aqui diante de Ti, Senhor, mas é confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo que eu estou aqui para trazer essa palavra edificadora, essa palavra sublime, essa palavra que nos diz tanto acerca do Senhor Jesus para a igreja, para que nós possamos conhecer cada vez mais o nosso Salvador, para que nós possamos amá-lo cada vez mais, para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nessa obra que Ele fez para nos salvar. Eu te peço, te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos aí dando continuidade, né, ao capítulo 2 de Hebreus, né? O capítulo 2 de Hebreus, ele fala da humilhação de Jesus, né? Enquanto que o capítulo 1 fala da exaltação de Jesus sobre os profetas e sobre os anjos, o capítulo 2 ele vai falar da humilhação de Jesus. Cristo ele se humilha, ele se encarna, ele assume a forma de homem para salvar, para conduzir muitos filhos à glória. Esse é o tema central do capítulo 2. É a humilhação de Jesus. Jesus foi feito menor do que os anjos por causa do sofrimento e da morte e conduziu muitos filhos à glória. Salvou muitos filhos através do seu sacrifício. Né? Nós vemos no capítulo 1, né, que
o autor ele vai dizer que Jesus ele é maior do que os profetas, e não apenas maior do que os profetas, mas maior do que qualquer coisa, criador e sustentador de todas as coisas, e que ele é maior do que os anjos. Ele usa vários argumentos aqui para provar que Jesus é maior do que os anjos. O contexto central da epístola, o tema central dessa carta, é justamente mostrar a grandeza do Senhor Jesus Cristo. O autor tem como foco principal, com essa epístola, mostrar o quanto que Jesus é grande, para que aquela comunidade de hebreus que estava de malas prontas para voltar ao judaísmo, eles não deixassem a fé e retrocedessem ao judaísmo, não deixassem a Cristo. Eles deveriam ver o quanto que Cristo é grande e é o único Salvador, né, como nós vimos, é o único Salvador, é o único que pode salvar, né, e se apegasse a Ele, né? Então o objetivo dele é esse. Então nós estamos tomando isso para nós mesmos, nós estamos vendo o quanto Cristo é grande para que nós podamos amá-lo cada vez mais, para que nós possamos nos apegar a Ele cada vez mais, né? No início do capítulo 2, o autor ele começa o capítulo 2 falando da negligência, do perigo da negligência, o perigo de negligenciarmos a palavra de Deus, o perigo de sermos omissos, o perigo de virarmos as costas para a palavra de Deus. Ele vai argumentar, o argumento que ele usa no capítulo 2 é que se a lei, né, foi dada por anjos, e essa lei ela é inferior ao evangelho, e essa lei castigou toda a desobediência e não deixou nenhum pecado passar impune. Todas as pessoas que pecassem, essa lei castigava, de maneira que nenhum pecado passou impune. O que não aconteceria, né, com aquele que negligenciasse o evangelho? Se a lei que é inferior ao evangelho condenou toda transgressão e pecado, o que vai acontecer com uma pessoa que vira as costas para a única forma dela ser salva, que é o evangelho? Gente, o evangelho é a única maneira de nós sermos salvos. Não há outra maneira em nenhum lugar na face da terra. Não há outra maneira de você herdar a vida eterna, não sendo por causa do evangelho. Se você virar as costas para o evangelho, você está assinando a sua própria sentença de morte. E era justamente o que os hebreus estavam sendo tentados a fazer. Estavam sendo tentados a virar as costas para o evangelho e a voltar ao judaísmo. Então, o autor ele escreve essa epístola justamente para mostrar, né, que abandonar, que negligenciar o evangelho, virar as costas para Cristo, é assinar a própria sentença. É você pedir o papel, me dá aí que eu vou assinar o termo, eu vou assinar o meu próprio mandado para o inferno. Porque é o local onde que irá aqueles que negligenciam, que viram as costas para o evangelho de Cristo. E agora depois ele retoma o seu argumento teológico, ele vai falar agora da humilhação de Cristo. Ele vai falar da importância da humilhação de Cristo. Nós vamos meditar nesse texto sobre o tema por que Jesus precisava se encarnar. Por que Jesus precisava descer na terra? Muitas pessoas vivem como se não precisasse de Jesus, né? Muitas pessoas, elas encontram várias maneiras, elas têm várias maneiras de se justificar. Elas têm na sua mente, elas colocam na sua mente várias maneiras de ser salva. As pessoas acreditam que elas podem ser salvas por apenas em fazer o bem, né? Por fazer o que é certo, né? Do jeito delas, não precisa de religião, não precisa de Bíblia, não precisa de nada. Ela fazendo mais coisas boas do que mais coisas ruins, ela será salva. Então as pessoas que se apoiam nisso, tem pessoas que se apoiam apenas em ser religioso, né? Eu apenas vou na igreja e participo dos rituais religiosos, então eu serei salvo. Tem pessoas que confiam nas obras, né? Esse negócio de crente não está com nada, nós vamos apenas cumprir os mandamentos de Deus e nós seremos salvos. Então, né, tem pessoas que vivem como se o encarnar de Jesus não tivesse nenhum valor, como se Jesus descer na terra para morrer no nosso lugar não tivesse nenhum valor. Então o autor ele vai dizer exatamente, ele vai mostrar muitos argumentos, muitas ações que mostram a importância da encarnação de Jesus. Então nós vamos meditar nesse texto em cima desse tema, por que Jesus precisava se encarnar. O primeiro ponto que nós vemos aí, por que Jesus precisava se encarnar, o primeiro ponto que nós vemos aí vai do verso 5 até o verso 8. Por que Jesus precisava se encarnar? Jesus precisava se encarnar, é o primeiro ponto, para quê? Para recuperar tudo que Adão perdeu na queda.
né? Jesus precisava se encarnar, assumir a forma de homem e morrer no nosso lugar para recuperar tudo que Adão perdeu na queda. Ele começa aí no verso 5 falando do reino, né? O autor começa no verso 5 falando do mundo que há de vir, que foi sujeito a Cristo e não aos anjos. E logo em seguida ele cita o Salmo 8, né? Para mostrar que através da obra de Cristo na cruz do Calvário nós recuperamos aquilo que Adão perdeu como nosso representante legal no jardim do Éden. Então vamos ver a leitura do verso 5 ao verso 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em pleno lugar deu pleno testemunho, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizesse por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituir sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, a primeira questão, por que Jesus precisava se encarnar, era justamente para recuperar tudo que Adão perdeu. Gente, presta atenção que isso é interessante. Deus criou o mundo, criou a terra, criou o universo em 7 dias. Deus criou toda a sua obra em 7 dias, criou os animais, criou a floresta, criou tudo e colocou tudo ali no jardim. E colocou tudo debaixo dos pés de Adão. Ele deu a Adão o governo de todas as coisas. Ele deu a Adão a eternidade. Ele deu a Adão a comer da árvore da vida. Ele deu a Adão o jardim. Ele deu a Adão o fato de de estar sempre na presença de Deus. Adão tinha tudo. Deus criou o mundo com exímia perfeição. Entregou a Adão. Adão era o representante legal da humanidade. Era Adão quem representava a humanidade ali. Adão era o nosso representante. Era Adão que nos representava ali. O que aconteceu? Adão peca. Quando Adão peca, Adão perde tudo. Né? Adão perde todas as coisas quando ele pecou ali no jardim, ele foi destituído de tudo. Adão perdeu todas as coisas. Adão perdeu o jardim, Adão perdeu a eternidade, né? Ele recebeu a morte como paga pelo seu pecado, ele perdeu a árvore da vida, né? Ele perdeu a presença de Deus, né? Ele perdeu todas as coisas, né? Ele colocou a raça humana debaixo do severo castigo do pecado. Mas quando Deus envia Jesus como sendo o segundo Adão e o nosso segundo representante, o nosso irmão mais velho, por assim dizer, Jesus vem e com a sua morte na cruz ele recupera tudo que Adão perdeu. Através de Jesus nós podemos ter acesso a tudo aquilo que o nosso gestor Adão perdeu por causa do pecado. Gente, no jardim Adão perdeu todas as coisas. Ele pecou, ele perdeu tudo. Adão colocou o mundo, a terra, os homens debaixo de maldição. Quando Jesus vem, que ele se encarna, a importância de Jesus se encarnar é justamente essa. Entre milhares de outros bens, de outras benesses que é a encarnação de Jesus, ele vem para restituir tudo que Adão perdeu. Jesus vem, né, para nos dar de volta tudo que Adão perdeu. E pelo fato de Jesus ter vindo, se encarnado, esvaziado, morrido no nosso lugar, assumido as nossas culpas e os nossos pecados, Deus deu a ele, Deus sujeitou o mundo que há de vir, né, que é o céu, a ele e não aos anjos. É por isso que ele é importante, porque ele morreu no nosso lugar e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Todas as coisas foram sujeitas ao Senhor Jesus, né? Deus sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé. Esse é o primeiro ponto. Por que Jesus precisava se encarnar? Justamente por causa disso, para nos dar de volta, para nos restituir tudo que Adão perdeu. E nós vemos essa restituição em Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, o autor ele vai falar da consumação. Depois que Cristo tiver vencido todos os inimigos, depois que o mundo tiver sido julgado, ele vai mostrar que Cristo ele nos dá tudo que Adão perdeu. Vamos ver em Apocalipse capítulo 22? Não perca esse texto, nós vamos voltar para aí já já. Vamos abrir Apocalipse 22 rapidamente, para nós fazermos a leitura, bem rápido mesmo. É o último livro da Bíblia, é só fechar a Bíblia e abrir na última página. Apocalipse 22 vai falar, aqui vai demonstrar que através de Jesus Cristo nós recuperamos tudo que Adão perdeu. Ele diz aí no capítulo 22, no verso 1,
João está falando da visão que ele vê, que ele tem depois de todas as coisas terem acontecido, né? A visão que ele tem do céu, do que Jesus conseguiu para nós pela sua morte, pela sua ressurreição. Primeiro, então me mostrou o rio da água da vida, né? Nós temos acesso a esse rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus. Olha para você ver, no meio da praça, de uma outra extremidade do rio está a árvore da vida. Nós vemos que Adão perdeu a árvore da vida pelo seu pecado, pela sua transgressão. Ele perdeu a eternidade, ele morreria. E aqui Cristo recupera a árvore da vida para nós, que produz 12 frutos, dando seus frutos mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha para você ver, ó, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Ou seja, nós vemos que quando Adão pecou, Adão trouxe a maldição para a terra. A terra ela é maldita hoje, nós vemos tantos problemas na terra hoje por causa da maldição que Adão trouxe com a queda do pecado. Quando Cristo veio e morreu no nosso lugar, ele acaba com a maldição de maneira que nesse reino que está por vir, nesse mundo vindouro, no céu, na casa que Deus tem preparado para nós, não haverá mais maldição. Né? Então Cristo ele tira a maldição que foi consequência do pecado de Adão. Nessa cidade, nesse reino vindouro, estará o trono de Deus. Nós vemos lá que quando Adão pecou, antes de Adão pecar, Deus vinha uma vez, né, por dia, no final da tarde, e ficava ali com Adão, tinha comunhão com Adão. Quando Adão pecou, Deus se separou de Adão. E Adão nunca mais viu Deus, nunca mais teve contato com Deus. Aqui Cristo, ele nos coloca de volta diante de Deus, né? Ó, na cidade, Deus não vai vir apenas uma vez por dia, mas na cidade onde que nós vamos, Deus vai estar sentado no trono ali 24 horas por dia, porque lá não existe dia, né? Lá é eternidade. Deus vai estar sentado ali para todos os séculos no seu trono, né? Então Cristo conseguiu isso para nós. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Então nessa cidade estará o trono de Deus e o trono de Cristo, e os seus servos os servirão. Olha aqui o que Cristo conseguiu. Nós, né, os crentes, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dela. Então, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, né? Então, voltando ao texto, por que Jesus precisava se encarnar, se humilhar, assumir a forma de um homem, se esvaziar da sua glória, para recuperar tudo que Adão perdeu por transgredir o mandamento. Cristo precisava descer na terra para recuperar tudo que Adão perdeu. Né? E nós vemos que ele recuperou a árvore da vida, recuperou a presença de Deus, recuperou a vida eterna que nós havia perguntado. Ele venceu sobre o pecado, venceu sobre a morte, ele venceu tudo que Adão trouxe de mal como sendo o nosso representante. Gente, Adão, ele é o nosso representante, ele era o nosso representante legal no jardim. Ele representava toda a raça humana. Quando Adão pecou, as consequências do pecado de Adão passou para todos os seus representados, que somos nós. Cristo é o nosso representante hoje, ele é o segundo Adão. Então, pelo fato de Cristo ter morrido, vencido a morte, vencido o pecado, né, os méritos dele é atribuído a nós de maneira que nós podemos herdar a vida eterna. Da mesma maneira que a transgressão de Adão é atribuída a nós, os méritos de Cristo são atribuídos a nós dessa maneira. Senão nós não poderíamos herdar a vida eterna. Nós não poderíamos herdar a vida eterna. Segundo ponto que nós vemos aqui, né? Segundo ponto que nós vemos aqui é que Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de honra e de glória. Nós vemos isso aí no verso 9, na parte A. Diz assim, ó: Vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, né? Jesus ele foi feito menor do que os anjos, né? Na sua humilhação, quando ele se humilhou, quando ele assumiu a forma de homem, ele foi feito menor do que os anjos, e por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória. Aqui nós vemos que a humilhação de Jesus está diretamente ligada à sua exaltação e glória. Então, Jesus ele se humilhou, né? Ele assumiu a forma de servo, e ele foi obediente até a morte, na morte da cruz. E Deus, então, deu para ele o nome que está acima de todo nome. E nós vemos isso mais definido, né, de forma esplêndida,
pelo apóstolo Paulo em Filipenses, né, capítulo 5, verso 12, Paulo vai falar desse assunto. Né? Cristo, ele se humilhou e ele foi exaltado. Então, a humilhação de Cristo está ligada à sua exaltação. Vamos ver Filipenses rapidamente? Né? Só voltar um pouco aí para trás. Filipenses, está depois de Gálatas, Éfeso e Filipos. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, vai falar dessa exaltação de Cristo, vai falar da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Como consequência da sua humilhação, Deus o exaltou sobremaneira. Esse é o caminho de todos nós que somos crentes. Todos nós que somos crentes não devemos passar direto para a glória. Nós somos, assim como Cristo, né, devemos participar da humilhação para que depois sejamos exaltados. O crente ele já vai direto para o céu. Muitas pessoas querem se convertendo e já ir direto para o céu. Não é esse o caminho. O caminho é se humilhar, é passar como Cristo passou por vários sofrimentos e depois, ir para a glória. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai falar aí o exemplo, vai dar um exemplo da humilhação de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer. Amém? Vamos dizer assim, Paulo vai dizer assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Paulo vai chamar, né, aquela comunidade ali de Filipos a ter no coração delas o mesmo sentimento de Jesus. Que sentimento é esse que Jesus teve? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é que significa isso? Que sentimento é esse? O que significa Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgar como usurpação o ser igual a Deus? A dificuldade aqui está na palavra usurpação, né? Não, o outro é fácil, mas usurpação é que é difícil. O que significa usurpação? Jesus não levar em conta, Jesus não considerar como usurpação o ser igual a Deus, significa que Jesus não julgou que o ser igual a Deus era algo a se apegar para o seu próprio benefício. Jesus, né, ele não levou em conta que o fato de ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar pelo seu próprio benefício. O que é que significa? Jesus poderia se apegar ao fato dele ser igual a Deus e falar, eu não vou descer, eu não vou fazer isso porque eu sou igual a Deus, né? E eu não vou fazer isso. Ele não considerou, ele não levou em conta aquilo que era propriamente seu. Esse foi o sentimento de Jesus. Ele não levou em conta o que era seu e pensou primeiramente nos outros, né? Ele pensou, colocou os outros em primeiro lugar porque ele não levou em conta o que era seu. Antes, verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, ele deixou a sua glória e foi reconhecido na forma de servo, reconhecido em figura humana. E a si mesmo, verso 8, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, né, que era a pior morte da época, mais dolorida. Agora vem a exaltação dele, sempre a humilhação dele está seguida da sua exaltação. Ele se humilhou, ele se fez igual a nós, ele se humilhou como sendo homem, e Deus o exaltou sobremaneira, né, é o que diz aí no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aí, né, que a sua humilhação está ligada à sua exaltação. Depois da sua humilhação, né, e obediência, Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Então, por que Jesus precisava se encarnar? Para que ele se humilhasse, para que ele morresse, para que ele sofresse no nosso lugar, para que ele sofresse os nossos pecados, sofresse as nossas culpas, né, e ser exaltado acima dos céus. Receber o nome que está acima de todo nome. Terceiro ponto que nós vemos aqui, né, ainda nesse tema, porque Jesus precisava se encarnar, é para que pela graça de Deus ele pudesse experimentar a morte por todo homem, né? Por que Jesus precisava se encarnar? Para que pela graça de Deus ele pudesse experimentar a morte por todo homem. Final do verso 9, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem.
Jesus ele precisava se encarnar para que ele pudesse provar, né, para que ele pudesse morrer pelos homens. E nós precisamos entender se todos os homens aqui, não sendo como todas as pessoas. O autor de Hebreus ele não está ensinando aqui a universalidade da salvação. Nós que somos crentes não acreditamos na universalidade da salvação. Nós não acreditamos que todas as pessoas vão ser salvas. Nós acreditamos que Cristo ele morreu para aqueles que creem. Então todas as pessoas aqui são aquelas que creem, aquelas que se arrependem dos seus pecados e creem no nome do nosso Senhor Jesus. Então ele morreu pela graça de Deus, ele morreu por todos aqueles que creem. Ele precisava se encarnar para experimentar a morte por nós. E se ele não tivesse se encarnado? E se ele não tivesse experimentado a morte por nós, o que aconteceria? Se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse se encarnado, o que aconteceria? Né? O que aconteceria conosco? O que seria de nós? Gente, nós sabemos que a morte de Jesus, né, ela tem um objetivo principal. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Na cruz, ao invés de nós sofrermos pelos nossos pecados, sofrendo a ira de Deus, na cruz Deus derrama a sua ira sobre Jesus. Ele sofre ali o castigo pelos nossos pecados. E morre naquela cruz. Ele experimenta a morte, ele sofre a morte, ele prova a morte por nós. Ele ressuscita e sobe aos céus. Se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse sofrido naquela cruz, adivinha quem teria que pagar? Se ele não tivesse morrido, adivinha quem teria que morrer? Somos nós, todos nós que éramos pecadores. Se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, nós teríamos que pagar pelos nossos pecados. Então, por que Jesus precisava se encarnar? Porque se ele não se encarnasse, nós estaríamos condenados ao fogo do inferno. Só uma maneira do homem pagar pelos seus pecados é na condenação ao fogo do inferno, se ele não crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Deus não permite que ele seja condenado. Então esse foi o terceiro ponto que nós vemos aqui, que Jesus ele sofre a morte por aqueles que creem, né? Por aqueles que creem. Por quê? Porque para o ímpio não há salvação. Para a pessoa ímpia, a pessoa impenitente, a pessoa que não se arrepende, a pessoa de coração duro, não há salvação. Salvação é somente para aqueles que creem, se arrependem, que têm a vida transformada. O exemplo que nós vimos é o exemplo do diabo. O diabo, ele sabe que Deus existe, ele já viu o Senhor, ele crê no Senhor, mas ele não muda, ele não tem a vida transformada. É por isso que ele vai ser condenado. Quando nós também vemos, conhecemos, cremos no Senhor, mas não mudamos, nós somos semelhantes a ele, também seremos condenados. Quarto ponto que nós vemos aqui, nós já estamos caminhando para o final. Quarto ponto aqui, ainda em cima desse tema central, porque Jesus precisava se encarnar, é para conduzir muitos filhos à glória. Verso 10. Por que Jesus precisava se encarnar? Para conduzir muitos filhos à glória. No verso 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória e aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Aqui tem algo interessante. Aqui nós somos chamados de filho, né? Quando nós lemos João 3 hoje, nós lemos João capítulo 1 e João capítulo 2, João capítulo 3, né? Foi o nosso texto que nós lemos hoje. Nós ouvimos que Jesus, ele é chamado por João ali como sendo o unigênito do Pai. Jesus ali, ele é chamado como sendo o unigênito do Pai. O que significa unigênito? Unigênito é único nascido, ele é o único nascido. Enquanto Jesus não tinha se encarnado, ele era o unigênito do Pai. João está falando ali que Jesus, ele se encarnou. Antes dele se encarnar, ele era o unigênito do Pai. Depois que ele se encarna, que ele recebe um corpo, que ele é morto e ele ressuscita na cruz do Calvário, ele não é chamado mais de unigênito do Pai. Sabe como que ele é chamado? De primogênito do Pai. Primogênito é diferente de unigênito. Unigênito é o único filho nascido. Primogênitos é o primeiro de muitos. O que isso significa? Que Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele nos transformou em filhos de Deus, para conduzir muitos filhos à glória. Ou seja, ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar.
Ou seja, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o nosso irmão mais velho. Para que ele precisava se encarnar? Para que ele conduzisse muitos filhos à glória. Nós, pela graça de Deus, somos feitos filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz. Ele é o primogênito dentre os irmãos. E pelo sofrimento, né, ele foi aperfeiçoado como sendo o autor da nossa salvação. Como que Jesus foi aperfeiçoado? Eu fico pensando como que pode se aperfeiçoar aquilo que é perfeito. Né? Jesus já era perfeito e como que ele foi aperfeiçoado? Jesus, homem, né? Ele foi aperfeiçoado no sentido de que ele sofreu tudo para que ele pudesse nos socorrer, né, quando nós também estamos sendo tentados. E os próximos argumentos que nós vamos ver nos cultos que se segue, né? Ele sofreu para que pudesse nos socorrer naquilo que nós também somos tentados. Então Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o unigênito da salvação, dentre os mortos. Quinto e último ponto que nós vemos aqui, né? Ainda em cima do tema, né, que nós começamos, porque Jesus ele precisa se encarnar, para que pudesse nos santificar, para que sejássemos os verdadeiros filhos de Deus. E nós vemos isso aí nos versos 11 ao 13. Ele precisava se encarnar para que pudesse nos santificar, nos livrar do pecado, para que nós pudéssemos ser verdadeiros filhos de Deus. Se Cristo não tivesse se encarnado e morrido no nosso lugar e ressuscitado, nós não poderíamos ser santos. O que é santo? Santo não é aquele que é canonizado, não. Santo é aquela pessoa que se separa do pecado, aquela pessoa que luta contra o pecado. A Bíblia fala que santos são esses, aqueles que são separados. A palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, que significa separação, né? Aquela pessoa que é separada. Separada de quê? Separada do pecado. O santo é aquele que é separado do pecado. Jesus precisou se encarnar para que nos santificasse. A grande característica de um crente verdadeiro é que ele se santifica, ele se separa do pecado. Se nós somos crentes e ainda convivemos nos pecados, significa que nós não somos crentes. Então, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos nos santificar. Nós podemos ser santificados. Você pode ser santo, né? Por que você não deixa o pecado? Porque eu não consigo. Não existe isso para um crente. Você não deixa o pecado não é porque você não consegue. Você não deixa o pecado porque você não quer. Porque aqui está dizendo que ele morreu, ele experimentou a morte para que nós pudéssemos ser santificados. E santificado significa exatamente ser livre do pecado. Você não é livre porque você não quer, porque você ama o pecado, porque você tem relacionamento com ele. Ele morreu para que nos livrasse do pecado. Nós vemos aí do verso 11 ao verso 13. Diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, né? O que santifica é o Senhor Jesus, é Ele que nos santifica, é Ele que nos capacita, né, a viver fora do pecado, é Ele que expurga os nossos pecados, é Ele que nos purifica dos nossos pecados. Portanto, o que santifica como os que são santificados, que são nós, né, que são os crentes que creem, eles são santificados, eles são expurgados dos seus pecados. Tanto os que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só, todos provêm de um só, que é Deus, né? E aí nós vemos a consequência disso, né? A consequência de todos provêm de um só é que o Senhor Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso aqui é extraordinário. Por causa dessa santificação, por causa que o Senhor Jesus nos santifica, por causa que Ele nos concede a graça para nós sairmos do pecado, né? Ele não se envergonha de nós, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. É o que nós vemos aí no final do verso 11. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, Ele vai citar duas passagens da Bíblia para confirmar essa afirmação, que o Senhor está dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Porque tanto nós quanto Ele provemos do mesmo Criador que é Deus. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda eis que eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Então Ele nos chama de irmão e também nos chama de filho, né? Por causa dessa morte, por causa dessa encarnação de Jesus.
Era importante, era preciso, era necessário que Jesus morresse e encarnasse justamente para isso, para nos santificar. Por que que nós podemos vencer o pecado hoje? Né? O que nos torna capaz de vencer o pecado hoje? Como que um pecador como eu e como você pode vencer o pecado hoje? Você não vai conseguir vencer o pecado na força do seu braço. Se você falar, a partir de hoje nunca mais eu vou pecar, não vai uma semana você já está pecando. Se você falar, a partir de hoje eu não vou cometer mais tal pecado, não vai 3 dias você já está cometendo esse pecado, porque você está tentando na força do seu próprio braço. O que a Bíblia nos está nos dizendo aqui é que o Senhor Jesus, Ele nos santifica. Como que Ele nos santifica? Ele nos capacita para vencermos o pecado. Nos santificar, Jesus nos dá força, né? Ele nos concede graça de maneira que nós possamos vencer os nossos pecados. Amém? Então nós finalizamos com o que? Gerson vai colocar um fundo para que nós possamos meditar em cima dessa verdade. A importância, a eficácia da encarnação de Cristo. Se Jesus não tivesse se encarnado, nós estaríamos perdidos na pessoa de Adão. Se Jesus não tivesse assumido, né, um corpo, se Ele não tivesse recebido um corpo e morrido no nosso lugar, nós teríamos que morrer e pagar pelos nossos pecados no fogo do inferno. Então a encarnação de Jesus é importante por causa disso, porque Ele nos assumiu em todas as áreas. Em todas as áreas Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar na condenação, né? Ele tomou o nosso lugar na ira de Deus. Ele nos santifica, Ele tomou o nosso lugar de forma plena. Né? Toda a obra de Cristo tem como objetivo privilegiar de muitas maneiras os homens. A obra de Cristo ela nos privilegia de muitas maneiras. Porém, a principal e a que mais nós devemos observar é a santificação. Né? A encarnação de Cristo ela tem como ato principal que nós devemos observar é a santificação. O que é a santificação? É o sair do pecado. Se você é um cristão, você não pode continuar no pecado. Se você é um cristão, você não pode viver no pecado. Se você for um cristão e viver no pecado, você não é um cristão. Não se chame de cristão, não se chame de crente se você vive no pecado, na dureza do coração, na sua impiedade. Né? Então essa obra de Cristo ela enfatiza a santificação. Sem essa santificação ninguém verá a Deus. Se você não for santo, você nunca verá a Deus. Né? Santificação, né? É você deixar o pecado, é você se separar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus morreu para nos santificar. Por isso se você não deixar o pecado, né? Você não é filho e sim inimigo. A pessoa que não deixa o pecado, ela não é filha de Deus, ela é inimiga de Deus. A pessoa que diz crente, mas vive no pecado, ela não é filha, ela é inimiga de Deus. E aqui nós vemos a grande questão para finalizar. Nós temos 2 minutos. A grande questão para finalizar esse culto. A grande questão, qual que é a grande questão? A grande questão é que você deve ver quem você é. Você é um crente que se diz ser crente, mas continua no pecado, né? Aí vem, quem é você? Né? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Quem é você na casa de Deus? Quem é você? Por que você participa de um culto? Você já se fez essa pergunta? Por que você vem aqui? Por que você vai na igreja participar de um culto? O que tira você da sua casa e traz você aqui para participar de um culto? Quais são os motivos que te traz aqui? Quais são os motivos que te traz aqui? O que você vem fazer em um culto? O que você vai fazer na igreja? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou o que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer num culto? Né? Será que você vem aqui realmente com o intuito de conhecer a Deus? De conhecer a palavra de Deus? De colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? De deixar o pecado? Ou você vem aqui só por religiosidade? Né? Eu preciso ir na igreja, então eu vou. Né? Por que você vem na igreja? Por que você participa de um culto? Terceira coisa, como que é a sua vida fora da igreja? Como que é a sua vida fora da igreja? A sua vida remete
a pessoa do Senhor Jesus Cristo lá fora, as pessoas olham para você e falam, esse aqui é um cristão verdadeiro, porque não te vê xingando, porque não te vê brigando, porque não te vê fofocando, porque não te vê em adultério, porque não te vê em fornicação, porque não te vê se encharcando em bebidas, porque não te vê amando dinheiro, roubando. A sua vida reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo lá fora, porque se não refletir, você deve repensar o seu cristianismo. Você deve repensar o que você está fazendo da sua vida, para que você não esteja desperdiçando a sua vida, achando que está servindo a Deus, e quando é que na verdade você não está servindo a Deus. As pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas não fazem a vontade de Deus, elas estão desperdiçando a vida dela. Elas estão desperdiçando a vida dela. Você só não está desperdiçando a sua vida se você levar o cristianismo a sério. Por que eu falo que está desperdiçando a vida? Porque se você está fingindo ser crente, fingindo ser cristão, e não é, você poderia estar vivendo, aproveitando, porque a vida lá fora é a única coisa que você vai ter. Agora, se você se diz ser crente, leva a sério e cumpre com todas as coisas que o Senhor manda, ama Ele de todo o coração, o santifica, aí sim você está ganhando a sua própria vida. Quarta coisa, como você lida com o pecado? Como que você lida com o pecado? Já se perguntou isso? Como você lida com a mentira? Como você lida com palavrão, com xingamento? Como que você lida com a raiva? Como que você lida com ódio? Como que você trata isso? Quando a pessoa te insulta, o que você faz? Quando você tem a oportunidade de contar uma mentira, ainda que seja pouca, para conseguir algum lucro, como que você faz? Como você lida com a sensualidade? Como que é o seu guarda-roupa? Como que são as roupas do seu guarda-roupa? Como que é você na vizinhança? É o mais fofoqueiro de todos? É aquelas pessoas que sempre trazem as novidades da vida das pessoas? Como que você lida com o pecado? E última coisa, o que é o pecado para você? O pecado é um amigo que você sempre segue do lado? O pecado é algo que você se deleita? O pecado é algo que você gosta? Ou o pecado é algo que você despreza? O pecado é algo que você odeia porque matou o seu Salvador? E eu finalizo com essa frase, que está escrita em todas as passagens da palavra de Deus. Uma frase que está escrita em toda a Bíblia. Seja santo, como o Senhor é santo. O Senhor sempre diz, seja santo porque eu sou santo. Amém? Vamos orar? Quem puder ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos todos reunidos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pelo seu ensinamento, muito obrigado pela sua palavra que o Senhor tem nos concedido, de ouvirmos, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto que o Senhor nos abençoou, de podermos participar dele. Muito obrigado por todas as almas que o Senhor trouxe para ouvir a sua palavra. E eu te peço, ó Deus, que essa palavra não caia por terra, que essa palavra não seja devorada pelas aves do céu, mas que ela possa entrar no coração de cada pessoa e quebrantar o coração. Que nós, Senhor, não venhamos viver em pecados como as pessoas que não são crentes verdadeiros vivem. Que nós não podemos viver no pecado como os ímpios, Senhor, que nós possamos detestar e odiar toda forma de pecado, que nós possamos amar ou fazer a sua vontade. Nós sabemos que a sua obra, que a sua encarnação é importantíssima, Senhor, e nós gostaríamos de conhecer mais acerca dos privilégios da sua encarnação, porque sem ela nós estaríamos perdidos e condenados ao fogo do inferno. Que todos nós, ó Deus, possamos ter o mesmo objetivo aqui essa noite, que é preparar a nossa alma para a eternidade. Que todos que estão aqui, Senhor, estejam centrados nesse mesmo objetivo, que é preparar o coração para a eternidade. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento para vivermos de acordo com que o Senhor possa nos dar a vida eterna como herança. Nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso